iniciais, eu gostaria de pedir licença para fazer uma rápida oração. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá bom? Deus, nosso Pai, Supremo Criador, autor das nossas individualidades, Jesus, nosso irmão maior, nossa grande referência, grande mestre das nossas vidas, médico das nossas almas, eu e meus irmãos, cada um no seu lar, Senhor, unimos nossos pensamentos, nossos sentimentos em gratidão pela oportunidade de serviço no bem, pela oportunidade dessa interatividade. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, nosso propósito de bem servir. Abrace com o teu amor, com a tua paz, cada um dos que estão aqui conectados e aqueles que também não puderam estar, os envolvam onde quer que eles se encontrem, Senhor. E que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, o tema que eu escolhi, né? Ano bom, vida nova, graças a Deus. Depois eu vou falar por que eu escolhi esse tema, né? Então, antes não tem como a gente iniciar sem antes fazer um breve comentário dos dias que nós vivemos. Eu sei que está todo mundo meio cansado, já está meio que de saco cheio de tudo que vivemos esse ano, né? Mas tem alguns aspectos que realmente a gente precisa considerar, né? Eu acho que não teve quem não ficou impactado com o que nós vivemos, né? Eu não me lembro de a gente ter vivido uma situação análoga a essa, né? Vivemos grandes momentos, grandes crises, situações difíceis, mas igual a que nós vivemos, eu acho que não. Todo mundo teve alguém que foi afetado, teve algum amigo, algum parente que desencarnou, né? Ou sofreu os reflexos dessa situação de alguma forma, né? Então muita coisa realmente a gente poderia falar a esse respeito, né? Então as autoridades, todo mundo acho que já deve estar cansado de ver essas recomendações, né? Fique em casa, evite aglomeração, fique em casa, mas não é tão simples assim, né? E só vivendo essa situação que a gente realmente percebeu como é complicado, né? No espaço confinado, um monte de gente, a gente sabe como espírita que pelo fato da lei da reencarnação a gente não cai de paraquedas em qualquer casa. Então, justamente são as pessoas com quem a gente tem acertos, que tem os laços consanguíneos. O fato é que por conta dessa situação, desse confinamento e dessa peculiaridade das informações espíritas, tem muita gente vivendo uma situação extremamente estressante, né? De muita irritabilidade, de baixa tolerância, né? Esse excesso de contato está trazendo esse estresse. E é curioso, porque se a gente for ver o conjunto das informações que essas autoridades nos passam, né? Então eles estão sempre repetindo, né? Para que a gente evite aglomeração, né? Evite o contato social, que use máscara, que está sempre usando álcool gel, lavando as mãos, para não espalhar o vírus dessa enfermidade. Mas é triste verificar de que essa mesma mídia, esse mesmo conjunto dessas autoridades, de pessoas que deveriam nos proteger, eles também lançam o vírus da raiva, o vírus da depressão, do medo, da revolta, da angústia, e isso certamente está provocando muitas vítimas, né? Muita ansiedade, muita ideação suicida. Eu que tenho amigos que trabalham em serviço público, né? Bombeiro, policial, enfermeiros, a minha filha, por exemplo, é enfermeira, eles nunca trabalharam tanto na vida, né? Então tem uma epidemia calada aí, e eu acho que a gente tem que considerar uma série de coisas, porque segundo uma estatística recente que eu vi aí, houve um aumento de 32% no caso de suicídios, e de procura aos consultórios psiquiátricos 47%. Isso para quem pode pagar. Agora você imagina quem não pode pagar, né? Mas é claro, né, que isso não é uma novidade. Isso que a gente está vivendo, talvez o homem que viveu em 3.000 anos, né, sofrendo da epidemia da varíola, você certamente sentiu essas dificuldades. Quem viveu o período do século XIV com a peste bubônica também. Quem viveu o século XVIII sofreu com a cólera, né? No século XIX,
a gripe espanhola, a gente teve mais recentemente também H1N1, enfim. Sempre nós tivemos na nossa coletividade situações que nos colocaram nessa situação, né? De muita angústia. Mas tivemos uma trégua aqui, graças a Deus, no Natal. O Natal, poxa vida, é uma mostra grátis de como poderia o mundo ser, né? A gente ainda está sentindo os efeitos desse dia maravilhoso. Eu vou me permitir ler para vocês um trecho do Evangelho que narra o nascimento de Jesus, né? Isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, ele fala assim: naquela mesma comarca, pastores estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio, cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo mundo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será dado por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Por que eu fiz questão de ler esse trecho do Evangelho? Porque é maravilhoso, gente. Na noite do nascimento de Jesus, o céu se abrir para aqueles pastores e acontecer esse fenômeno extraordinário. Eu acredito que na noite de Natal coisa análoga deve acontecer, sabe? Então eu vou citar muito Jesus nessa noite. Aliás, no Evangelho está o próprio Criador, né? Em alguns momentos ele fala assim, no batismo de Jesus, e quando Jesus passa por aquela transfiguração, o próprio Criador fala: este é meu filho bem amado, em quem me comprazo, escutai. Então Jesus é maravilhoso, ele é fantástico, né? Mas o Ano Novo eu costumo dizer que é uma reencarnação na encarnação, né? É como se a gente estivesse começando, dá uma ideia de renovo, de recomeço, né? E na pergunta 341 do Livro dos Espíritos tem uma informação muito interessante, né? O Kardec pergunta assim: a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da reencarnação? Resposta: uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Então me faz pensar o seguinte: eu acho que todos nós passamos por esse medinho na hora de reencarnar, sabe? Aliás, tem uma comunicação uma vez que o espírito lá que eu participei, né? Eu estava na mediúnica na nossa casa, aí veio um espírito e falou assim: é o seguinte, eu vou falar com as minhas palavras, tá, gente? Ele falou assim: eu estou causando aqui e me permitiram vir falar com vocês. Então já vou adiantar, já sei que eu sou do espírito, que eu já desencarnei e tal. Eu falei: mas o que pega? O que está pegando? Eu falei: não, é o seguinte, falaram que está chegando o momento de eu reencarnar, mas eu não quero, tá bom aqui, deixa eu ficar aqui. Eles me botaram uma televisãozinha lá, eu vi as minhas últimas encarnações e eu erro sempre no mesmo ponto. Quando vai ver eu já fiz, quando vai ver eu já cometi, já falei, tá tudo a mesma coisa, meu. Puxa, por que não deixou aqui quietinho, meu? Já vou reencarnar, já sei o que vai dar a mesma coisa. Vou te contar uma coisa: você sabia que está cheio de gente assim querendo reencarnar? Tem um monte de espírito, meu. Passa a minha vez para eles, deixa eu quietinho. Aí foi muito interessante ouvir o que o espírito falou, porque se ele passou por isso, eu acho que todos nós passamos, né? E aí eu, analisando assim de uma forma mais séria, se ele acha que existe um comportamento repetitivo dentro dele, que ele já imagina que vai cometer os mesmos erros, então eu acho que eu não sou exceção, eu acho que eu também sou a regra. Eu acho que deve haver um comportamento repetitivo dentro de mim, que quando vai ver eu faço as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos hábitos. Então é uma coisa para se repensar, né? Então, se esse espírito ele tem medo de reencarnar e o Ano Novo é uma micro-reencarnação na encarnação, esse Ano Novo também dá um medinho do que virá, né? Mantendo-se as devidas proporções, é mais ou menos isso que acontece, né? Mas sempre no Ano Novo a gente faz alguns planos, não é verdade? É claro que agora, por conta dessa pandemia, acho que todo mundo está ansioso para que as coisas voltem
entre aspas, né, ao normal. Por que entre aspas? Porque não é para voltar ao normal, pelo amor de Deus, né? A gente tem que voltar melhor do que sair, né? Mas a gente tem vontade de rever os amigos, sabe, poder passear, né? Poder visitar pessoas queridas, etc. Então a gente tem, né? Mas sempre a gente faz planos. Eu me lembro que nos anos passados a gente fala, esse ano que está chegando eu vou emagrecer, né? Eu estou precisando perder o peso, mas acho que vou aprender, vou voltar a estudar, vou trocar de carro, vou fazer uma viagem, sei lá. Tudo isso aí é extremamente positivo. É bom que a gente faça planos mesmo, isso é positivo, né? Do ponto de vista pessoal. Mas falando no espiritez, com todos os riscos que a gente sabe, com toda a dificuldade que foi se planejar e executar uma encarnação, então a gente sabe que a encarnação ela tem que ser aproveitada do ponto de vista moral. Então, desse ponto de vista moral, eu poderia afirmar que raríssimas as pessoas falam assim, não, nesse próximo ano eu acho que eu vou ser mais paciente, eu vou ser menos orgulhoso, menos egoísta, eu vou ser mais solidário, eu vou fazer as pazes com o fulano antes que ele morra, né? Não quero que isso aconteça sem eu me acertar com ele, sei lá, alguma coisa do ponto de vista moral acho que deveria ser considerado, sabe? Porque foi para isso que nós reencarnamos. Quem já leu os livros de André Luiz sabe o que eu estou falando, né? As programações, os acertos, os resgates. Então tem alguns riscos, né? Talvez pessoas que estejam aí nos ouvindo não sejam espíritas, então é bom eles terem acesso a algumas informações que a gente aprende repetidas vezes na nossa fé, né? Além desse comportamento repetitivo, que é a causa do nosso sofrimento, porque pensa bem, boa parte do que a gente sofre vem da dificuldade que a gente tem de não aceitar a nossa vida como ela é e as pessoas como elas são. E tem um comportamento repetitivo que está sempre me colocando numa situação de risco de sofrimento. Então o autoconhecimento ele é extremamente importante nesse sentido. Quem eu sou, como eu penso, quais são os meus aspectos morais que podem me colocar numa situação de depressão, de irritabilidade, de conflito, qual é o comportamento que está me colocando em conflito no casamento, numa situação de desarmonia no trabalho, sei lá, eu preciso ter esse autoconhecimento para eu poder fazer as correções, a trajetória, né? Ter mais qualidade de vida nas nossas relações, né? Porque campeia o conflito, ainda mais nessa pandemia, num ambiente fechado, marido e mulher, filho pequeno, idoso, tem uma hora que sai com a isca mesmo, né, gente? Né? Tem uma hora que realmente é muito complicado. E o Espiritismo traz também as influências espirituais, porque a gente acha que o problema está fora, e a solução também, né? Então a gente acha que o mal vem sempre de algo ou de alguém, quando na realidade o mal que me faz mal é o mal que vem de mim mesmo, porque existe uma conexão dentro de mim que estabelece essa conexão com quem vem de fora, né? E os nossos irmãos infelizes, né, menos esclarecidos, porque o Chico não gostava de usar esse nome obsessor, eles têm a vantagem da invisibilidade, e a maneira como eles atuam para tentar nos fazer perder é justamente influenciar nossos pensamentos, palavras e atitudes. Então, da maneira como a gente age, da maneira como eles mapeiam a nossa personalidade, nós vamos dar a receitinha para eles fazer com que a gente caia no mal que a rigor já habita dentro da gente, né? Então essas influências espirituais elas são massificantes, né? Agora vamos imaginar que você realmente está atento ao esse comportamento repetitivo, você faz o autoconhecimento, você está mais vigilante, você procura realmente ter essa percepção do mal que habita dentro de você, de fora, mas você fala, poxa, mas eu faço tudo isso, como posso eu sofrer de um câncer? Como posso eu ter sofrido aquela agressão? Como posso eu, mesmo sendo espírita, mesmo dando passe, fazendo palestra, sofrer o que eu estou sofrendo? Veja, nós não somos, nós estamos, né? Então a gente está mais próximo ainda da origem do que do destino. Então tem muito lixinho ainda debaixo do tapete, a gente tropeça nele. Então é o retorno, né? É como Paulo de Tarso dizia, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então nós que somos reencarnacionistas sabemos, né? Que eu sofro na medida que eu fiz sofrer, né? Mas a religião, a fé, isso é independentemente de ser espírita, tá, gente? Se eu buscar a Deus, o hábito da oração, na nossa fé, que traz muita informação,
Tudo isso são ferramentas para que a gente tenha mais qualidade de vida interna, que a gente tenha mais resiliência, mais paciência, a gente ressignifica muita coisa, né? E aí a gente passa a não mais ser vítimas e refém de pessoas e circunstâncias, né? Mas além desses hábitos, desses objetivos que eu citei, né? De que a gente faz para o ano novo, eu quero emagrecer, quero trocar de carro, quero fazer uma viagem, quero fazer isso, quero fazer aquilo, ou do ponto de vista moral, eu preciso ser mais paciente, no mínimo mais paciente, eu tenho que ser mais solidário, eu tenho que ser mais compreensivo. Eu acho que tem algumas situações que dificultam a gente vencer esses hábitos, sabe? E a gente realmente conseguir ter uma vida mais assertiva do ponto de vista pessoal e moral. E eu citei algumas aqui. Já disse uma vez, alguma oportunidade no passado, eu vou repetir aqui. Dos itens é o auto-engano, sabe? Aquele pensamento rígido. A gente fica se auto-justificando. Eu sou normal, né? Não faço nada de mal para ninguém, que muita gente faz coisa pior que eu. Não, eu sou assim porque eu sou do signo de Escorpião. Não, eu sou assim porque sou filho de espanhol, né? E por aí vai. Esse tipo de pensamento rígido, essa auto-justificação, dificulta realmente, do ponto de vista comportamental, emocional, né, das nossas atitudes, bastante. Outra coisa é apresentar culpados. Isso a gente é uma maneira de a gente tentar tirar o foco da gente mesmo. Eu sou assim porque a natureza não dá salto. Isso eu ouvi muito isso no Espiritismo, né? A natureza não sou Jesus Cristo, não sou Chico Xavier, né? Ou então a gente culpa os nossos pais, né? Então é porque são os espíritos obsessores que fazem isso, que me interferem. A gente sempre acha que algo é responsável por aquilo que eu estou passando, né? Outra coisa também é não reconhecer o gatilho, do ponto de vista interno e externo, né? Então, por exemplo, se eu como demais, alguma coisa dispara o gatilho para a minha compulsão alimentar. Se eu tenho alguma compulsão, seja lá para o que for, né, para o jogo, para o sexo, para a ociosidade, para a violência, alguma coisa externa dispara um gatilho interno e aí eu tenho aquela compulsão por aquele comportamento repetitivo que eu falei. Então, uma grande dica é reconhecer os gatilhos, para a gente ficar mais atento, né? Outra coisa é pensar grande demais, né? Então, a pessoa, por exemplo, que quer fazer uma caminhada, já quer fazer 10 quilômetros, não vai aguentar, né? No dia seguinte já está cheio de dor. Eu vou virar vegano, não vou mais, eu vou procurar ter uma vida mais saudável, só que no primeiro churrasquinho grego lá, já não vai aguentar e vai se empanturrar de carne, né? Ou então querer ser o super espírita, né? O super espírita, ele é todo caridoso, ele é paciente, ele é amoroso, ele só sabe falando bem, não sei o que, tá? Esse tipo de gente é muito complicado, sabe? A gente precisa realmente baixar a bola, ter muita humildade, muita paciência com a gente mesmo, porque de repente eu mesmo já fui pego em situações que falo assim, meu Deus, como pode eu, com quase 60 anos nas costas, depois de tudo que eu sei, depois de tudo que eu aprendi, eu ainda me pego nos mesmos erros, fazendo essas mesmas coisas. Então realmente a gente precisa ter muita humildade e ter muita paciência com o outro, assim como eu gostaria que tivesse para comigo, porque a gente ainda erra mesmo não querendo errar, a gente erra. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? É uma pergunta interessante, né? Porque a gente sempre acha assim, é muito difícil mudar, eu não consigo mudar, né? E se perguntar para as pessoas, de base pronto, todo mundo vai falar assim, realmente é muito difícil mudar. Mas a resposta do Espírito, sim, não é difícil mudar, sim, é fácil, às vezes até com pouco esforço. O que vos falta é a vontade. A resposta é desconcertante, né? Porque como é que eu posso desenvolver então essa vontade, gente? Né? Então percebe que é algo interno, né? O caminho é dentro. Lá em Mateus, agora eu vou citar Jesus, tá, gente? Lá em Mateus, né? Jesus ele falava assim: pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Aqui a gente sabe, dentro do contexto, que Jesus estava se referindo à oração, né? Então, para a gente realmente ter essa certeza de que as nossas orações elas são ouvidas, né? E claro que a gente desejaria que fosse do meu jeito, no meu tempo, da minha forma.
Mas no Espiritismo eu aprendi que entra aí o merecimento, né? Que entra aí também a utilidade, e também tem que ser no tempo de Deus e não no nosso, né? Mas nenhuma prece fica sem resposta. Mas quem sabe talvez também procurar achareis, bater e abrir-se gozar não seja para a gente também sair da nossa zona de conforto, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se você está procurando alguma coisa, estou procurando um emprego, nunca acho, não, você vai ouvir um monte de não, mas uma hora você vai ouvir um sim, né? Mas para que eu vou estudar, né? Não sei o que, um conhecimento. Os Espíritos falam que para um Espírito ser perfeito, a felicidade está no saber de todas as coisas. Então temos que procurar sempre crescer em conhecimento, né? Então, realmente a gente tem que procurar sair da zona do conforto e procurar entendeu? E buscar e sempre crescer em conhecimento, em sentimento, que realmente isso vai fazendo com que a gente tenha uma visão mais panorâmica da vida, vai encontrando uma série vai ressignificando um monte de coisa, né? E ajuda num ponto de vista, num contexto geral na nossa vida. No outro momento, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus fala assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui a gente sabe que Jesus estava se referindo à reencarnação, embora nossos irmãos evangélicos entendam como a cerimônia do batismo, e a gente respeita. Mas quem sabe talvez esse renascer de novo não seja também nascer todo dia, toda hora, para novas disposições, para um novo entendimento, para uma nova visão de mundo. Quem sabe talvez esse ano novo seja também uma forma de renascimento para uma nova visão de mundo, novas oportunidades, novos enfrentamentos, né? Novas disposições, né? Novas motivações. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, Jesus falou: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai. Por que o olhar? Olhe, perceba, reflita, pondere, né? Considere. A vida só vale a pena se for pensada, né? Porque se a gente não fizer isso, alguém vai fazer pela gente. Então tem muita gente querendo nos manipular, a mídia nos manipula, né? Líderes religiosos equivocados tentam nos manipular. Então a gente tem que realmente, a nossa fé é uma fé raciocinada, né? E por que vigiar? É como eu disse, né? Eu tenho um mal que já trago dentro de mim, que quando eu vai ver eu já fiz, já falei, já cometi, são influências condicionamentos que eu nem desconfio que tenho. Então realmente preciso vigiar esse mal que vem de fora, que encontra conexão com o mal que eu já tenho dentro de mim mesmo, para não complicar a minha vida, né? Porque o mal que me faz mal, eu repito, é aquele mal que eu trago dentro de mim mesmo. E orar, porque é uma frequência elevada, é um vínculo consciente com Deus, né? Buscar essa sintonia fina que realmente vai potencializar tudo que de bom, de belo, de fraterno que entra dentro de mim mesmo, né? Então eu procuro, eu vou permitir contar uma historinha que é muito interessante, eu vou tentar ser rápido aqui. É uma história de um pastor evangélico, isso do século XIX. Naquela época era tudo na base da carroça, não tinha nem correio, acho que não tinha inventado o telégrafo. E esse pastor e sua esposa tinham alguns filhos, ele precisou se ausentar de casa para poder visitar várias comunidades de evangelização. Então ele se despediu da mulher, dos filhos, e assim foi. Só que durante o período que ele estava fora, aconteceu um grave acidente e os filhos dele morreram nesse acidente, né? E não tinha como avisar ele, né? Então você imagina o sofrimento de uma mãe sem a presença do marido, enterrar os filhos, e ela foi lá acolhida pelos seus confrades, pela população. Mas depois de algum tempo ela começou a passar uma grande angústia, porque ela sabia que o marido ia chegar e como é que ele ia dar essa notícia para o marido. E de fato, um determinado dia, o marido voltou, feliz da vida, né? Abraçou ela, né? Muito saudoso, queria ver as crianças. Onde estão as crianças? Ela: calma, você chegou agora, vai se lavar, né? Está tudo empoeirado da viagem, eu vou preparar alguma coisa para você comer. E ele: tá bom. E ele foi, e ela começou: meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá E ela extremamente angustiada: como eu vou dar essa notícia? Como eu vou dar essa notícia? Ela começou a preparar lá alguma coisa. Aí o marido sentou na mesa: onde estão as crianças? Você: calma, come primeiro, né? Você deve estar faminto. E ele começou a perceber que alguma coisa não estava legal, mas tudo bem, começou a comer lá e tal.
E a mulher lá, meu Deus, intimamente orando, me dá uma luz, Senhor, me dá uma luz. Aí ela olhou nos olhos do marido, o marido olhou nos olhos dela, e ele falou assim, aí ela falou, amor, eu estou com um dilema, queria que você me ajudasse. Aí ele parou de comer, o que está acontecendo? Eu falei assim, é o seguinte, foi confiado a mim umas joias maravilhosas, que eu tenho eu me apeguei a elas, sabe, umas joias de família para mim tomar conta, você precisa ver, a coisa mais linda do mundo. Eu falei assim, e daí? Não, e daí que eu me afeiçoei a essas joias maravilhosas que confiaram a mim e eu não quero mais devolver para esse dono. Aí o marido falou assim, mas tá louca? Como? Você nunca foi vaidosa? Você vai querer agora se apropriar daquilo que você não, aquilo que não lhe pertence? Pode ser as joias mais belas do mundo, mas não são suas. Ela falou, não, mas eu quero para mim, eu não quero mais devolver. Ela falou assim, você vai devolver e agora, vamos lá que eu vou junto com você. Onde já se viu, mulher? Depois de tudo que a gente faz, tanto que a gente já falou para as pessoas, você queria fazer essas coisas? Não, vamos devolver agora. Eu falei assim, não precisa não, meu amor, já foi devolvido. Eu falei, não estou entendendo. Eu falei assim, essas joias eram nossos filhos. Lembra que tudo que a gente falava para as pessoas, né, que tudo pertence a Deus, que o corpo, o planeta Terra, os animais, os nossos filhos, tudo pertence a Deus e a Ele voltará? Então Deus achou por bem recolher os nossos filhos e eles foram recolhidos num acidente. O homem ficou na hora, as lágrimas correram, ele se abraçou com a mulher e os dois choraram muito. Eu encurtei essa historinha que eu ouvi aí no Minuto de Sabedoria, no Minuto Espírita, no programa. Então o que eu gostaria de dizer com isso, sabe, gente? É claro, né, a gente ouviu aí muita gente que perdeu parente, né? Principalmente na noite de Natal, muita gente foi triste, né? Mas sabe, gente, o Espiritismo ele é uma fé maravilhosa, que ele mostra para gente de que a saudade afeta dos dois lados da vida, né? Assim como a gente tem muita saudade dos que já partiram, os que estão lá também têm muita saudade dos que estão aqui. E um dia a gente vai se ver, né? As pessoas, por exemplo, que perderam a saúde, né? Ou que perderam o emprego, eu sempre penso assim, na realidade nós não somos, nós estamos. Tudo é um empréstimo de Deus, tudo é impermanente, tudo é transitório. E mesmo no dia que a gente morrer, a gente partir dessa vida, a gente vai ter que deixar tudo aqui. Às vezes é uma antecipação, né? Então se a gente tiver e entender de que a rigor nós não detemos a posse de nada, de que tudo pertence a Deus, aí a gente valoriza aquilo que realmente importa, que é o nosso patrimônio interno, né? Tudo que a gente possui de valor, de belo, de sagrado, está tudo dentro da gente mesmo, né? Com essa historinha que eu gostaria de falar. Gostaria de encerrar falando aqui as palavras de Paulo de Tarso, né? Os estudos de Paulo de Tarso, que vem bem apropriado para esse ano que está se iniciando agora. Então, Paulo de Tarso, em carta aos Colossenses, ele falou assim, em tudo que fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor, né? Por que eu lembrei disso aí? Porque a rigor, nossa destinação evolutiva é servir a Deus, né? E nós temos que servir a Ele. É interessante ver de que a gente vive uma vida material extremamente curta. Quem viveu na época lá da gripe espanhola, ou quem viveu em todas as outras guerras, tal, no fundo a gente está sozinho dentro da gente mesmo. Então lá é onde Deus habita, lá tem que ser nosso santuário divino, né? E quando a gente percebe de que a gente estabelecendo esse santuário divino e servindo a Deus nas pessoas que estão ao nosso entorno, aí a gente entende o que é felicidade, né? Gandhi, ele falava isso, ele falou assim, quando você faz algo de alguém, algo de bom para alguém, e você consegue o carinho e a ternura dessas pessoas, você sente uma felicidade que mal pode suportar. Então, quando a gente entrega, por exemplo, a cesta básica que a gente entregou lá para os nossos amigos ali da comunidade do entorno, no a rigor nós estamos entregando a cesta básica para a gente mesmo. Quando a gente faz cesta de Natal para dar para as crianças, no fundo a gente está dando a cesta de Natal para a gente mesmo. Então, quando você aconselha, quando você conforta, quando você é solidário, quando você é fraterno, quando você aprende a calar, a ouvir, a compreender, no fundo, você está fazendo tudo isso para você mesmo.
né? Então, Paulo de Tarso ele tem razão. No outro momento, em carta aos Filipenses, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não pode ir na farmácia lá e falar assim: me dá aí um xarope de esperança, me dá um comprimidinho de motivação, né? Eu queria que você me vendesse aí, me desse uma injeção de esperança, de fraternidade. Não dá, não tem como. Então, você vê, o mundo, eles não nos prepara para vários sentimentos que milhares de pessoas sofreram no mundo todo, né? Angústia, luto, tristeza, depressão, insegurança, né? Incertezas. Essas coisas é difícil. Então a gente tem que buscar na fonte, né? Então Jesus, ele é o nosso Redentor, ele é capaz de dar esse conforto interno, ele é que dá qualidade de vida. A nossa fé é a nossa autoproteção. Mesmo que eventualmente você que esteja me ouvindo esteja passando por um sofrimento intenso, se você tiver uma fé muito bem consolidada, que é uma construção, é uma busca pessoal, ninguém vai te ensinar uma receitinha, né? Isso é uma descoberta pessoal, mas se você conseguir conquistar isso para você, você vai ver que isso realmente é que vai te dar o suporte para você passar pelos momentos de transição. E aliada à fé espírita, você vai conseguir ressignificar um monte de coisa. Você vai perceber que essas dificuldades, que esses desafios são nossos grandes professores de paciência, de humildade, né? de superação, né? No outro momento, em carta aos Romanos, o Paulo de Tarso fala assim: tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Aí alguém poderia falar assim: mas e quem não ama? Fala assim: ele ama o Senhor, pode ter certeza que ele ama, porque na hora que ele tiver com um câncerzinho, ele vai falar: pelo amor de Deus, me cure. Na hora que ele tiver, se ele passar por alguma situação bem dramática, como eu já passei, a primeira coisa que ele fala: ai meu Deus. Você lembra? Então no fundo todos nós amamos a Deus, e tudo concorre para o nosso bem, tudo realmente concorre para o nosso bem, né? Os desafios, as dificuldades, os momentos de transição, esses são os nossos, eu estou sempre repetindo isso, são nossos grandes professores de valores que nenhuma faculdade ensina. A gente está crescendo com tudo isso. No fundo, lá na frente a gente vai aprender até a agradecer. Em carta aos Tessalonicenses, o Paulo de Tarso fala: em tudo dai graças. Então a gente tem que dar graças a Deus por tudo, né? Porque tudo concorre para o nosso bem, né? Porque tudo que a gente faz é para Ele. Então a gente tem que agradecer realmente a Deus a tudo. E agradecer, gente, nos dá qualidade de vida interna, né? O Vitor Hugo, ele fala assim: os infelizes são ingratos, e a ingratidão faz parte da infelicidade deles. Então, quando eu estou muito focado no meu problema, na minha dor, na minha dificuldade, na minha depressão, no fundo eu ainda estou com um foco muito em mim mesmo. Quando a gente tira o foco da gente e começa a ver o sofrimento que muitos nossos irmãos estão passando, isso dá elemento de comparação para ver de que tem muitos aspectos da nossa vida que a gente realmente tem muito a que agradecer. Nesse momento, por exemplo, né? Você vê, eu citei a gripe espanhola, a peste negra, né? Qual é a diferença que nós temos em relação aos homens que viveram terrivelmente essa época? Eu conheci gente que viveu a Segunda Grande Guerra e me contou sofrimentos terríveis. Hoje a gente está passando por um momento mais ou menos de guerra, com algo invisível, mas a gente está no conforto do nosso lar, com essa interatividade permanente, né? Com o dinheiro caindo na nossa conta, com a gente pegando o telefone e pedindo para alguém vir entregar um marmitex, uma comida aqui. A gente tem um carinho, um calor de fraterno, de amigos que estão próximos, que nos socorrem. Então há muita coisa maravilhosa que nós estamos vivendo, né? Talvez, e isso existe essa dualidade desse momento, a gente ao longo de tantas encarnações fugiu desse autoencontro que a gente tem que ter com a gente mesmo, e toda situação tem essa dualidade, né? Esse contraste, de fazer com que a gente realmente aprenda qual é o grande aprendizado, por que eu tenho que voltar para dentro de mim mesmo, por que eu tenho que conviver mais intensamente com essas pessoas que estão debaixo do mesmo teto, não é verdade? Olha quantas coisas a gente realmente vai crescer com tudo isso. E eu disse que o título era Ano Bom, Vida Nova e Graças a Deus, né?
Ano bom porque, já que demorou tanto para a gente ter uma reencarnação, né, que foi planejado, que muitos espíritos aí, que são a força, segundo o livro dos espíritos, é a força da natureza, né, que está aí, pode-se dizer que é uma força da natureza que nos ampara, que nos protege, para que a gente faça valer essa oportunidade, né? Raros conseguem, porque a fila está grande. Então, tudo concorre realmente para que seja um ano muito bom. Mesmo que tenham desafios, mesmo que essa crise se prolongue por mais algum tempo, que tenha uma segunda onda, não importa. Eu acho que a gente está crescendo com tudo isso. Deus está no comando de tudo. Jesus está no leme dessa grande nau, planeta Terra. Eu guardo a certeza disso, tenho certeza que vocês também. Então vai ser um ano bom, seja de que forma for, a gente vai crescer com tudo isso. E por que vida nova? Porque Jesus ele falou, eu vim para os que tenhais vida e a tenham em abundância. Então não é carro bonito, não é emagrecer. Claro que tudo isso é bom, não é fazer uma viagem, também quero fazer. Mas é interno, é uma vida interior, é um reino de Deus interno. O reino de Deus está dentro de vós. Então o processo é dentro, gente, é dentro, né? Então é uma vida nova dentro. Eu tenho certeza que todos nós aqui, e todos vão de convir comigo, que a gente tem que estar mais solidário, estar mais paciente, estar mais empático, ter uma religiosidade mais ativa, um vínculo consciente com Deus, que tudo isso vai estabelecer dentro da gente o nosso céu particular, o nosso paraíso particular. E aí a gente não vai sofrer da forma como muita gente está sofrendo, sendo vítima de todas essas influências externas que muita gente tenta nos impor. E depois agradecer a Deus por tudo, porque se Deus, que é amor, que é a inteligência suprema, que serve, né, e que a gente deseja ter um pouco dessa felicidade que Ele tem, e que a gente tem que fazer o que Deus faz. Deus ama, eu tenho que amar. Deus serve, eu tenho que servir, né? Então, se eu fizer isso, amar incondicionalmente todos que estão à minha volta, né? Se eu servir a Deus através do meu próximo, estou em atividade o tempo todo, então eu vou encontrar felicidade, né? E aí eu vou agradecer a Deus pelo corpo que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pelas dificuldades que estão me resgatando de dívidas do passado, né? Vou agradecer por conjunto, vou relacionar e enumerar uma série de bênçãos que tem na minha vida, e realmente isso vai fazer com que eu transcenda, com que eu realmente me eleve, que eu tenha uma frequência elevada, e que eu não faça parte da multidão de gente que está refém do medo, da tristeza, da angústia, e seja realmente uma pessoa com muito mais qualidade de vida interna, né? Muito bem confortável dentro de mim mesmo, como eu costumo repetir. Tá bom, gente? Eu não estou vendo o tempo aqui, mas eu acho que está na hora de eu encerrar, então vou pedir licença para fazer uma rápida oração, pedindo para que todos me acompanhem, tá? Pai de infinita bondade, em prece de louvor e de agradecimento, eu e meus irmãos aqui, elevemos a nossa alma, Senhor, até Ti. Graças a Ti, Senhor, por todo esse conjunto de bênçãos que compõe a nossa existência, nosso corpo físico, nosso lar, o conjunto de amigos e familiares que toleram falhas e defeitos, a nossa oportunidade de trabalho, a casa bendita que é a nossa casa fraternal, que dá um sentido existencial para a gente, e amigos fraternos que aquecem a nossa alma. Agradecemos até pelos nossos desafios pessoais, porque sabemos também que estão contribuindo para a nossa felicidade futura. Enfim, por tudo, te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse ano de muitos desafios, pelo ano que vem, que está chegando, que também de muito aprendizado. Ousamos apenas te pedir perdão pelos nossos momentos de irritabilidade, de fraqueza, pedir para que o seu amor alcance muitos que estão em sofrimento nesse momento, pelas dificuldades por conta do momento planetário, pedir para que o Senhor nos ajude a sedimentar dentro de nosso coração, da nossa mente, o Teu reino, para que a gente possa refletir esse reino através de pensamentos, palavras e atitudes, a todas as pessoas que fazem parte do nosso universo pessoal, para que eles possam ver que o Senhor habita dentro de nós. Te agradecemos por Jesus, nosso Redentor, grande referência na nossa vida, é a Ele que devemos tudo. Enfim, Senhor, esteja com todos nós.
nos abençoe a todos nós, onde quer que estejamos. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Tchau, gente. Obrigado.